Nas paisagens enigmáticas do Rio Grande do Sul, uma descoberta surpreendente está desafiando tanto biólogos quanto os ambientalistas. Uma equipe de pesquisadores altamente qualificados, armados com tecnologia de ponta e um olhar aguçado para o inusitado, revelou a existência de um animal híbrido que está redefinindo nosso entendimento sobre genética e ecologia. Este caso extraordinário, que desafia as categorias convencionais de espécies animais, nos faz questionar a complexidade da vida na Terra e as consequências não intencionais da interação humana com a natureza. Neste exame do misterioso, vamos explorar as descobertas feitas por essa equipe de cientistas multidisciplinares. Vamos nos aprofundar nos detalhes fascinantes que cercam a identificação do animal, os métodos científicos inovadores utilizados para decifrar sua genética única e as implicações ecológicas que estão deixando a comunidade científica em estado de alerta. À medida que desvendamos os enigmas que envolvem essa descoberta, somos lembrados de que o mundo natural é um reservatório de mistérios profundos, esperando para ser explorado, e que a busca pela compreensão da biodiversidade continua a desafiar nossas noções pré-concebidas e nossas capacidades científicas. Então, se você está intrigado com as maravilhas da ciência, as complexidades da ecologia e os mistérios da genética, você não vai querer perder esta jornada emocionante através de um caso que está reescrevendo os livros de biologia. Vamos juntos desvendar este enigma que está fazendo história na ciência brasileira e global. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim: Conhecimentos do Mundo, eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Uma descoberta intrigante. Em 2021, nas estradas sinuosas e pouco iluminadas da cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul, ocorreu um evento que desencadearia uma série de investigações científicas e debates éticos. Um animal, à primeira vista semelhante a um cachorro, foi encontrado atropelado. O incidente poderia ter sido apenas mais uma triste estatística sobre acidentes envolvendo animais silvestres. Mas este caso se mostrou tudo menos comum. Herbert Haas Jr., um biólogo local com anos de experiência em resgate de animais, foi um dos primeiros a chegar ao local. A patrulha ambiental da cidade também foi acionada e juntos eles cuidadosamente levaram o animal ferido para o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, para tratamento e avaliação. O animal foi inicialmente identificado como uma espécie silvestre, talvez um graxaim do campo ou outro canídeo nativo da região. No entanto, algo sobre este animal chamou a atenção dos profissionais de saúde animal da UFRGS. Seu porte, pelagem e comportamento não se encaixavam perfeitamente em qualquer descrição de espécies conhecidas. Isso levou a equipe a questionar se estavam lidando com um animal comum ou algo muito mais intrigante. O Hospital Veterinário da UFRGS, conhecido por sua excelência em pesquisa e tratamentos de animais, tornou-se o palco de um mistério científico. O animal foi colocado sob cuidados intensivos, recebendo tratamentos para seus ferimentos, enquanto os pesquisadores começavam a planejar uma série de testes e análises para determinar sua verdadeira identidade. Nesse ponto, o caso já havia despertado o interesse não apenas dos veterinários e biólogos da universidade, mas também de geneticistas e ecologistas. Todos estavam cientes de que estavam à beira de uma descoberta que poderia redefinir o que sabemos sobre a biodiversidade na região e possivelmente em todo o país. Assim começou uma jornada científica que envolveria biópsias, análises genéticas e debates éticos, todos centrados neste animal misterioso encontrado em uma estrada em Vacaria. O que se seguiu foi uma exploração profunda que desafiou as fronteiras do conhecimento científico e levantou questões importantes sobre a interação entre seres humanos e a vida selvagem. Este foi o início de uma história que capturaria a imaginação de todos que dela participassem.
Uma história ainda repleta de perguntas não respondidas e mistérios a serem desvendados. Reviravoltas na história. A primeira grande reviravolta na investigação ocorreu durante a fase de observação e reabilitação do animal no Hospital Veterinário da UFRGS. Os pesquisadores, inicialmente confiantes de que estavam lidando com um graxaim do campo, começaram a notar peculiaridades que desafiavam essa classificação. A primeira pista veio do comportamento alimentar do animal. Os cuidadores ofereceram a ele uma dieta padrão de ração, apropriada para canídeos silvestres em reabilitação. No entanto, para a surpresa de todos, o animal recusou-se terminantemente a comer a ração. Isso era estranho, pois a ração é formulada para ser o mais próxima possível da dieta natural desses animais. Decidindo testar outras opções, os pesquisadores ofereceram pequenos roedores ao animal, um alimento que um graxaim do campo típico aceitaria. Para alívio e perplexidade da equipe, o animal comeu os roedores prontamente. Este comportamento alimentar atípico foi o primeiro sinal de que eles poderiam estar lidando com algo completamente diferente do que inicialmente pensavam. A equipe então decidiu aprofundar a investigação. Flávia Ferrari, uma pesquisadora especializada em canídeos, foi chamada para examinar o animal. Ela notou várias características físicas que não se alinhavam com a descrição típica de um graxaim do campo. A pelagem, a estrutura óssea e até mesmo a forma como o animal se movia eram inconsistentes com o que seria esperado dessa espécie endêmica. Essas descobertas iniciais lançaram uma onda de questionamentos e especulações entre os pesquisadores. Se este animal não era um graxaim do campo, então o que era? Seria uma espécie completamente nova? Ou talvez um híbrido? E o que seu comportamento alimentar atípico poderia revelar sobre sua biologia e ecologia? O clima no hospital veterinário tornou-se de intensa curiosidade e cautela. Os pesquisadores sabiam que estavam à beira de algo grande, algo que poderia redefinir o entendimento atual sobre a biodiversidade na América do Sul. E assim, armados com uma série de novas perguntas e um senso renovado de propósito, eles se prepararam para a próxima fase de sua investigação, sem saber que mais reviravoltas e descobertas os aguardavam. Análise genética. À medida que as peculiaridades do animal continuavam a desafiar as categorizações convencionais, ficou claro para a equipe de pesquisa que métodos mais avançados seriam necessários para resolver o enigma. Foi quando entrou em cena o geneticista Thales Renato Ochotorena de Freitas, especialista em genética de populações e biologia molecular. O primeiro passo foi realizar uma biópsia da pele do animal para a coleta de material genético. Este material foi então submetido a uma série de análises genéticas altamente especializadas, incluindo sequenciamento de DNA e cariotipagem cromossômica. O que os pesquisadores descobriram foi nada menos que surpreendente. O animal tinha um total de 76 cromossomos. Este número era peculiar, porque não correspondia ao número de cromossomos de um cachorro doméstico, que tem 78, e nem ao de um graxaim do campo, que tem 74. Ao fazer a análise, descobrimos que o animal tinha 76 cromossomos, relatou o geneticista, sublinhando a singularidade do caso. Após análises adicionais, foi confirmado que o animal era, de fato, um híbrido das duas espécies. Ele tinha 39 cromossomos vindos do cachorro e 37 do graxaim do campo. Esta descoberta foi monumental, não apenas porque resolvia o mistério da identidade do animal, mas também porque representava o primeiro caso documentado de um híbrido dessas duas espécies. A descoberta abriu uma caixa de Pandora de questões científicas e éticas. Como esse híbrido veio a existir? Quais são as implicações ecológicas de tal cruzamento? E o que isso poderia significar para a conservação de espécies endêmicas como o graxaim do campo? O laboratório da UFRGS tornou-se um epicentro de atividade científica, com pesquisadores de várias disciplinas colaborando para entender as implicações dessa descoberta sem precedentes. O caso passou a ser visto como um estudo de caso crítico para a compreensão da biodiversidade, evolução e ecologia na América do Sul. Em meio à empolgação e ao frenesi da descoberta, a equipe também estava ciente da responsabilidade que vinha com tal conhecimento. Eles agora tinham em mãos informações
que poderiam redefinir o campo da biologia da conservação na região, e estavam determinados a prosseguir com rigor científico e sensibilidade ética. Este foi um marco na ciência brasileira, um que continuará a ser estudado e debatido por anos. Implicações. A grande descoberta do animal híbrido no Rio Grande do Sul não foi apenas uma vitória para a ciência. Ela também lançou uma série de questões complexas e desafios que vão além da mera identificação de uma nova forma de vida. Os pesquisadores estão agora em um território desconhecido, avaliando as implicações ecológicas e de conservação que essa descoberta poderia ter. Uma das primeiras preocupações levantadas foi a capacidade de sobrevivência do híbrido em seu habitat natural. O graxaim do campo, uma das espécies parentais, é conhecido por sua habilidade de camuflagem, uma característica vital para evitar predadores. O híbrido, no entanto, não possui essa mesma capacidade. Sua pelagem e aparência física são uma mistura das duas espécies parentais, tornando-o mais visível e, portanto, mais vulnerável a predadores. Outra preocupação significativa é o potencial para a troca de doenças entre as espécies parentais e o híbrido. Doenças que são comuns em cães domésticos podem não ser tão prevalentes em espécies silvestres como o graxaim do campo e vice-versa. A existência de um híbrido cria uma ponte para o possível intercâmbio de patógenos entre as duas populações, com consequências imprevisíveis para a saúde tanto dos cães domésticos quanto dos graxaíns do campo na região. Esse fenômeno pode ser bastante prejudicial por diferentes aspectos, observa a bióloga Bruna Helenara Zinvelski, destacando a complexidade das implicações ecológicas. Do ponto de vista da conservação, o surgimento de um híbrido também levanta questões sobre a pureza genética e a sobrevivência de espécies endêmicas. Se o cruzamento entre cães domésticos e graxaíns do campo se tornar mais comum, isso poderia diluir o pool genético da espécie silvestre, potencialmente levando a uma perda de características adaptativas únicas e até mesmo à extinção. Diante dessas implicações, os pesquisadores estão realizando uma investigação mais profunda e medidas de conservação direcionadas. Estudos adicionais sobre o comportamento, a ecologia e a genética do híbrido e suas espécies parentais são urgentemente necessários para entender completamente o impacto dessa descoberta. Enquanto a identificação do híbrido foi um momento de triunfo científico, ela também serviu como um lembrete contundente das complexas responsabilidades éticas e ecológicas que vêm com tal conhecimento. O caso tornou-se um foco de estudo multidisciplinar, com implicações que reverberam muito além das fronteiras do Rio Grande do Sul ou mesmo do Brasil, instigando um debate global sobre biodiversidade, ecologia e ética na ciência. Desfecho trágico. Em um desenvolvimento sombrio que lançou uma sombra sobre a empolgação científica e o potencial de novas descobertas, o animal híbrido faleceu inesperadamente. O evento trágico ocorreu aproximadamente 6 meses antes da notícia que trouxe sua existência ao conhecimento público. Este desfecho, abrupto e prematuro, adicionou uma camada de complexidade e urgência às questões já em discussão. A morte do animal desencadeou uma investigação imediata dentro da equipe de pesquisa. Foram realizadas autópsias e análises toxicológicas para determinar a causa exata da morte. Poderia ter sido uma doença transmitida por uma das espécies parentais? Ou talvez o híbrido tivesse vulnerabilidades genéticas que o tornasse menos viável? Todas essas perguntas estão atualmente sob o escrutínio rigoroso e cada hipótese está sendo cuidadosamente avaliada. A morte do híbrido também teve um impacto significativo na direção da pesquisa e nos esforços de conservação. O animal era uma fonte inestimável de informação sobre genética, comportamento e ecologia. Sua morte prematura limitou a quantidade de dados que poderiam ser coletados e estudados, tornando ainda mais crítico entender as circunstâncias e implicações de sua existência e desaparecimento. O evento também levou a reflexões éticas mais profundas entre os pesquisadores e a comunidade científica em geral. A descoberta e subsequente perda do animal reforçam a necessidade de abordagens éticas e sustentáveis na pesquisa e conservação da biodiversidade.
O caso serve como um lembrete contundente de que cada descoberta traz consigo responsabilidades éticas, especialmente quando se trata de formas de vida que estão no limiar entre o selvagem e o doméstico. Embora sua vida tenha sido curta e cercada de mistério, o híbrido deixou um impacto duradouro na ciência e na compreensão da biodiversidade. Sua existência abriu portas para novas linhas de pesquisa e questionamentos éticos, e sua morte prematura serviu como um alerta sobre as complexidades e desafios que vêm com a descoberta de novas formas de vida. Em meio à tristeza e às perguntas não respondidas, os pesquisadores estão comprometidos em garantir que as lições aprendidas com este caso singular sejam aplicadas em futuras investigações e esforços de conservação. O animal pode ter se ido, mas seu legado como um catalisador para o avanço do conhecimento e a reflexão ética continua vivo. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Você acredita que a morte prematura do animal híbrido pode ter sido resultado de alguma vulnerabilidade genética ou talvez de um impacto ecológico? Qual é a sua opinião sobre todas essas revelações e suas implicações? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!